Opa, eu vou falar um pouquinho de conteúdo para rede social, como criar conteúdo para tua rede social, de uma forma que seja relevante, e que gere o valor real para o teu cliente, tá? Então, muitas vezes o pessoal fica em dúvida do que publicar, como publicar. Eu vou dar uma base, que eu acho que é legal entender o conceito, e depois eu vou entrar numa planilha prática, de como a gente pode buscar aí alguns pontos para deixar o nosso feed, deixar a nossa página interessante, com conteúdo que o pessoal realmente vai curtir, vai analisar, vai realmente solucionar um problema desse nosso cliente. De uma forma geral, a gente tem que criar uma base, criar uma audiência, tá? Então, por que que quando, por exemplo, uma empresa vai até o SBT e coloca um produto, um anúncio na, no intervalo do programa, ele quer falar com aquela audiência, tá? Então, por exemplo, o futebol. Quais são as pessoas que assistem futebol, que mais assistem? Então, as empresas que vão colocar um anúncio lá, geralmente elas querem se comunicar com essa pessoa, tá? Então, o primeiro passo é criar uma audiência. Então, criar uma base de relacionamento com clientes, com parceiros, para que depois tu ofereça para ele uma solução. Aí tu tem que produzir conteúdo, tá? Então, para te criar uma base, tu tem que produzir conteúdo. Produzir conteúdo não quer dizer vídeo, não quer dizer texto, não quer dizer áudio. O ideal é que seja tudo, mas sempre começa pelo que tu mais gosta e depois tu vai aperfeiçoando. Eu sei que provavelmente para ti tem problema de tempo, da mesma forma que tem para mim. Eu gostaria de fazer podcasts, mas ainda não faço. Mas a ideia é transformar os vídeos em podcast. Então a ideia é que tu consiga ter toda a produção. Então eu vou produzir um vídeo, eu posso transformar isso em texto, eu posso produzir isso em áudio, eu posso pegar esse vídeo grande e particionar ele em pequenos conteúdos. Mas o interessante é que tu produza, tá? E esse conteúdo tem que ser relevante. Não ter medo de entregar, tá? Então entrega conteúdo, entrega teu conhecimento, porque é isso que vai fazer com que as pessoas venham consumir de ti, venham comprar de ti, e te tratem como uma referência, porque tu tem tanto a teoria quanto a prática. O segundo ponto é distribuir esse conteúdo. Aí a gente eu vou falar um pouquinho de como distribuir o conteúdo mais adiante. Mas tu tem que distribuir, tu tem que mostrar para as pessoas esse conteúdo para que as pessoas interajam contigo e consumam o teu conteúdo. E ter um padrão de distribuição. Então, eu vou fazer um vídeo toda semana, eu vou fazer um vídeo todos os dias, eu vou ter um padrão para stories, um padrão para feed, enfim, tem que ter um padrão para que as pessoas, como se fosse a novela, né, ou um seriado. Então as pessoas têm esse acompanhamento diário, semanal, mensal, toda quarta-feira, toda segunda-feira, para que elas te acompanhem. Então tu está sempre distribuindo e tu cria uma agenda com teu cliente. Muitas vezes o pessoal começa sem base, né? Tu tem resultado, mas por um tempo. Eu vou explicar o porquê disso. Porque que muitas vezes o pessoal pega, faz uma publicação, funciona e depois para de funcionar. Então tu tem que estar sempre aumentando a tua base, tem que estar sempre tendo mais pessoas que te conhecem, porque das pessoas que te conhecem não são todas as pessoas que vão comprar de ti. As pessoas que vão comprar de ti não são todas que vão recomprar de ti. Então, se tu não tiver pessoas novas entrando no teu funil, te conhecendo, tu vai acabar deixando de vender. Eu fiz um funil, então basicamente as pessoas não te conhecem, elas passam a te conhecer, criam daí um desejo de compra com uma oferta que tu fez, compram, tu vai ter clientes que vão recomprar, e daí alguns vão te indicar, tá? Geralmente, quando tu vai lá e faz uma publicação na tua página, ou usa teu próprio Facebook, teu conta pessoal, tu vai falar só com as pessoas que te conhecem, tá? Então, por que que muitas vezes, eu fazia antes, dava certo, agora não dá mais? Porque tu já esgotou os teus clientes dentro desse público. Então, se tu tem 1000 pessoas que curtiram a tua página, que interagem com a tua página, essas 1000 pessoas vão criar o desejo de compra, em 10, por exemplo, e uma vai te comprar. Então,
quando tu for fazer de novo a mesma oferta ou uma outra oferta, provavelmente tu vai alcançar as mesmas pessoas e tu não vai conseguir vender para mais pessoas porque o teu público está pequeno, o público já está esgotado. Tu tem que ter sempre uma estratégia para que as pessoas que não te conhecem passem a te conhecer, criem esse desejo de compra, comprem de ti, voltem a comprar, então adquirir uma nova solução e também te indiquem. Então, o conteúdo ele vai servir, ele tem que servir, e tu pode ter várias etapas de conteúdo, tu pode distribuir o conteúdo para as pessoas que não te conhecem de um formato e depois as pessoas te conhecem de outro, ou com um grau de complexidade maior para quem já conhece a tua solução, para quem já sabe qual é o problema que tu resolve. Isso eu vou tratar depois também, mas é interessante entender o conceito aqui, porque quando a gente for produzir conteúdo, a gente tem que pensar em todas as etapas. Por exemplo, eu não posso me comunicar com quem não me conhece da mesma forma com quem já é meu cliente. Então, o nível técnico do meu cliente tem uma tendência de ser muito maior, porque a gente já trabalha junto, a gente desenvolve o projeto junto. Então, isso vai mudar bastante. E eu trouxe também um funil de conhecimento, tá? Então, tu vai ter pessoas que não sabem que tem um problema. Então, sei lá, eu moro numa caverna, eu não sei que existe sofá. Então, para mim é indiferente isso. Então, eu nem sei que eu tenho um problema. Aí eu vou visitar um amigo meu que mora numa casa e ele tem um sofá. E daí eu passo a ter o conhecimento, eu passo a saber que eu tenho um problema. E daí eu vou buscar uma solução. Então, eu vou comprar meu sofá e vou levar para minha caverna. Aí eu solucionei. Então, pensa sempre nessas dois formatos de segmentação de cliente. Quem te conhece, então toda a parte das pessoas que te conhecem, que interagem contigo, e também as pessoas que sabem, que não sabem que tem um problema e que tu vai apresentar para eles uma solução, tá? Então, sempre segmento dessas duas formas. Na planilha, na prática ali, eu coloco isso, porque isso aqui ajuda bastante quando tu vai ver o conteúdo. Então, é um conteúdo super amplo, com muitas buscas, porém, ele é um conteúdo para quem não sabe que tem um problema, ou para quem está começando a entender o problema e não sabe da solução ainda. Daí tu vai tratar de cada tipo de cliente com uma comunicação, com uma forma. Praticamente isso é eterno, então os problemas, a solução que tu entregou pode gerar novos problemas e aí os novos problemas tu vai encontrar novas soluções, tá? Então, basicamente, esse é uma construção eterna, e tu consegue estar criando conteúdo relevante aí com situações do dia a dia. Produz, testa e distribui. Então, eu estou produzindo agora. Eu vou mostrar para as pessoas, vou ver se esse conteúdo vai ser relevante para elas. Sendo relevante, aí sim eu vou continuar investindo e continuar distribuindo em mais canais, para mais pessoas, enfim, em outros formatos. Então, se eu vejo que é um conteúdo que ele tem muita busca, porém no teste ele teve pouco engajamento, eu posso mudar o formato dele, fazer um novo teste, e daí sim pegar esse novo formato e distribuir com mais investimento. Entregar muito conteúdo de graça, tá? Tu vai gerar mais relacionamento e referência. Então, muitas vezes a gente fica, mas se eu entregar isso, o que eu vou vender? O conteúdo não faz a transformação, o que faz a transformação é a execução, tá? Então, não se preocupa em entregar o conteúdo de graça, porque são poucas pessoas que vão ter capacidade de fazer de uma forma correta isso. Então, quanto mais referência tu virar, melhor. Então, quanto mais tu mostrar que tu sabe, que tu pode ajudar as pessoas a resolver o problema delas, mais as pessoas vão te procurar para resolver o problema delas. Basicamente, né, o Messi entrega um conteúdo absurdo todos os jogos, e são quantas pessoas conseguem jogar igual a ele. Então, eu posso passar o dia inteiro olhando vídeos dele jogando futebol, eu não vou chegar nunca a um milésimo do que ele joga. Então, a prática ele é diferente do que tu tá ali, por exemplo, vendo esse vídeo. Eu não produzo muito conteúdo,
mas o pouco que eu produzo eu tento sempre ser relevante, sempre tento em mudar o dia da pessoa que assistir aquele vídeo. Então, ele vai ver por 5 minutos, mas alguma coisa ele vai levar para o dia a dia dele, para a empresa dele, para melhorar a gestão dele. E daí tu produz conteúdo em cima do que tu vai vender um dia, né? Por exemplo, eu vou produzir conteúdo em cima de, sei lá, vou viajar e fico postando as minhas férias. Eu vou ter muitas curtidas, posso ter um engajamento legal, porém, eu não vou vender pacote de viagem. Então, não faz sentido eu criar uma audiência em cima de algo que eu não vou vender. Então, o conteúdo que eu estou dando ele dá menos curtidas do que uma foto na praia. Mas as curtidas que eu recebo são curtidas relevantes. Então, são possíveis clientes. Então, trata toda a tua abordagem com estratégia do início ao fim. Então, eu quero vender sapato. Começa a tratar dos problemas que tu soluciona. Então, meu cliente tem dor no pé, o meu sapato soluciona isso, porque tem uma palmilha personalizada, e aí depois eu vou e ofereço para ele. Então, sempre casa o conteúdo que tu vai produzir com os problemas que o cliente, que a tua audiência tem, e nós vamos ver como mapear isso, tá? E é super simples. E depois tu apresenta a solução, depois tu apresenta a oferta, depois tu apresenta o que tu vai vender. Um conteúdo pode virar vários, então esse vídeo eu posso fazer vários pockets dele cortando e distribuindo de outra forma, ou não, ou pode deixar num só, enfim, pode virar um e-book, pode virar um podcast, aí pode virar um vídeo no feed que é mais curto, eu posso fazer stories com ele, enfim, vai ter muitas formas de distribuir isso, porque ele já está pronto. Então só aperfeiçoa ele para o que tu quer. E aqui trazendo agora para a questão de público, tá? Não tem nada a ver com a pessoa, só foi um exemplo que eu trouxe, mas com quem tu casaria? O que cada pessoa te entrega? Qual é a audiência que o Alexandre Frota tem e qual é a audiência que o Rodrigo Hilbert tem? Isso aqui é tudo que tu vai construir até o momento que tu oferta alguma coisa para uma pessoa. Então, provavelmente se o Rodrigo Hilbert botar lá que está procurando uma esposa, vai ter mais pessoas querendo casar com ele do que o Alexandre Frota, porque ele vai lá construir uma casa para os dois. Então, a audiência que eles têm são diferentes, então tu consegue ter um alinhamento com aquilo que eles querem, com o propósito que eles estão vendendo. Então, tenta sempre desenhar o problema que tu vai resolver e daí constrói toda a tua audiência em cima disso. O problema é a solução e a solução é o problema. Então, eu tinha problema da locomoção, aí eu criei um carro e o carro da manutenção. Então, uma solução criou um novo problema e eu tive que ir lá desenvolver uma nova solução. Então, tu tem muita oportunidade de criar conteúdo em cima da tua própria solução. Então, sei lá, o cliente não vende, aí tu vendeu uma solução para ele e ele passou a vender. A partir daí, ele criou um novo problema para ele porque ele não tem gestão, por exemplo. Ele emite nota fiscal na mão, então tu vai botar um sistema de gestão para ele. Enfim, a partir de um problema que tu resolve, tu pode criar outros problemas bons, né, obviamente, mas que tu vai ter que solucionar. Então, tu consegue estar sempre construindo novo conteúdo, sempre tendo uma nova perspectiva, uma nova oferta para o teu cliente. E aí tem basicamente duas formas de criar conteúdo, né? O criar conteúdo e o documentar. Documentar basicamente é o dia a dia, tá? E criar conteúdo é basicamente o que eu estou fazendo agora. Então eu sento, eu fiz o slide, eu fiz uma planilha, que é a planilha que eu utilizo para disponibilizar para vocês. E o documentário é o dia a dia. Então, por exemplo, eu sentei com um cliente, ele tinha um problema e a gente conseguiu solucionar. Eu estou documentando, eu estou entregando conteúdo documentado. E documentar é muito mais fácil do que produzir, do que criar. Tu é veterinário. O veterinário vai ali atender um cachorro, ele pode pegar e dizer, hoje veio aqui um filhote,
sei lá, de 3 meses, estava sem nenhuma vacina. A gente tem 2 vacinas aqui, uma nacional e uma importada, e essa vacina a gente deu importada porque ela pega mais doenças. Ponto. Tá aí o conteúdo. Então, tu deu o problema que o cachorro tinha, apresentou a tua solução e vai distribuir isso para outras pessoas. Ah, roupa. Ah, tua roupa tá encolhendo. A maioria das roupas que tu lava encolhe. Por que que isso acontece? Tu tem um produto diferente ou uma nova forma de tu ofertar, de tu tratar esse tecido para que ele não encolha. Então, tu passa a diferenciar o teu produto com conteúdo. Então, faz bolinha, tu pode dizer, pode mostrar que o teu produto não faz. Então, tu documenta com situações diárias, que é muito mais fácil, e quando tu vai ver, tu tem bastante conteúdo relevante. Porque quando tu tá sendo expert, atendendo um cliente, resolvendo o problema, tu tá produzindo conteúdo, tu só não tá documentando. Então, chegou um cliente com problema, tu resolveu, seja o problema que for, que às vezes a gente trata como irrelevante, como o cliente trouxe o cachorro aqui para dar banho tosa. Aí quando tu vai ver, tu pode ofertar uma nova, sei lá, um sabonete diferente, uma tosa higiênica que o cara não sabia que existia. Então, tu consegue documentar e criar novas situações no teu dia a dia, e fica muito mais fácil de tu produzir conteúdo. Eu sempre pergunto, aliás, sempre quando eu vou publicar qualquer coisa, eu sempre fico me perguntando qual é a transformação que eu estou entregando naquilo dali. Às vezes sai coisa sem transformação nenhuma, sai, é normal, documentação de um evento, por exemplo. Porém, o legal é que tem esse conceito. A pessoa que vai ver qual é a transformação que ela vai ter depois que ela vê, o que ela vai melhorar depois que ela vê. Vai fazer sentido para ela esse produto depois ou agora, ou ela vai conseguir aplicar isso no dia a dia dela? Qual é a transformação que ele vai ter depois que ele vê isso? Então, se tu conseguir responder, já te ajuda a criar esse conteúdo. Então, a maioria das pessoas não sabem, sei lá, diferenciar uma TV de LED de uma de plasma. É uma transformação? Isso é, porque o cara vai comprar certo, vai usar certo, vai ter sucesso com aquele produto. Então, é uma informação pequena, super pequena, porém é super relevante. E daí tu consegue fazer com que o teu cliente tenha um acesso à informação melhor. Aí também a mesma questão mesma questão da publicação é relevante. Então, eu curtiria essa publicação, eu interagiria com isso faria sentido para mim. E depois a distribuição. A distribuição orgânica, então peguei o vídeo, larguei lá na minha conta do Facebook, vai aparecer para algumas pessoas, algumas vão curtir, outras vão compartilhar. Vou fazer a mesma coisa no YouTube, vai aparecer para algumas pessoas que vão pesquisar. E aí de acordo com as reações que o produto tem, que o vídeo tem, vai aparecendo para mais pessoas, de acordo com o cadastro que eu fizer lá, com palavras-chave, com tags e com o conteúdo que eu estou distribuindo. Então, essa distribuição orgânica, ela não tem custo, a não ser a mão de obra de tu fazer um cadastro bem feito para que isso chegue nas pessoas, para que as pessoas saibam o que tu está ofertando. Aí depois eu coloquei como operacional. Por exemplo, eu posso pegar esse vídeo aqui e entrar num grupo de Facebook e comentar algumas dúvidas que as pessoas possam ter. Então, o que eu posso publicar na minha rede social? Eu posso fazer, olha esse vídeo, vê se faz sentido para ti. Então, num fórum, num grupo, tu consegue lá distribuir isso ou até mandar para pessoas que estão, por exemplo, eu acessei uma página e a página está distribuindo bastante conteúdo, mas é um conteúdo fraco. Por exemplo, só está mostrando o produto, não tá dando mais nada para o cliente, a não ser uma foto do produto. Eu posso ir ali mostrar para ele mandar para ele o vídeo e o cara vai ver aquele vídeo e vai gostar. Então, ou não. Mas aí eu tenho a forma operacional de distribuir esse conteúdo, né, que vai ter um investimento em tempo. E tem a forma paga. Então eu vou ali, basicamente eu vou gerar, eu vou pagar para que as pessoas interajam com aquele conteúdo, que eles vejam aquele conteúdo, para eu mostrar para as pessoas. Então,
Tu pode trabalhar com todas elas e aproveitar para pegar vários tipos de cliente. Então, quem já está, por exemplo, no operacional é legal porque tu trata com pessoas que já sabem que tem um problema e tu entrega basicamente uma consultoria para eles. Então, tem esse ponto que vai ser transformador também para quem vê esse conteúdo. E aí eu trago basicamente como produzir o conteúdo relevante, né? Muitas vezes a gente ou menospreza o que a gente sabe a respeito do produto, ou acaba não conseguindo entender qual é o real problema do cliente. Então, como é que eu vou solucionar uma coisa que eu não sei qual é o problema? Então, eu mapeei alguns formatos. Então, basicamente, dá para te separar em categorias, né? Ou o cliente tem uma dor, ou tem um desejo, ou tem uma dúvida. Então, eu tenho uma dor, que é um problema que eu tenho que resolver. Então, furou meu pneu. Eu não sei trocar o pneu. Então, isso é uma dor que eu tenho, a dor momentânea, e eu vou buscar informação a respeito disso. Eu tenho um desejo de trocar de carro. Então, tu, tu pega e trabalha de cada forma, cada categoria dessas tu aborda de uma forma. Eu tenho uma dúvida. Então, essas três categorias ajudam a tu segmentar o que está cada momento do cliente. Então, ele tem uma dúvida, ele está num topo de funil, só quer começar a entender. Então, é diferente de quem já sabe que tem um problema, quem já tem uma dor. Então, eu posso ser um curioso que eu não tenho nem carro, mas eu quero saber como trocar pneu. Ou eu posso estar com um problema real, que é estar numa estrada com pneu furado. E o teu foco como expert, como dono do negócio, como pessoa que entende da operação, tem que ser resolver problema. Tá? Então, muitas vezes a gente pega, mas eu vendo um produto. Só que no fim das contas é sempre um problema. Se vai vender uma roupa, é porque a pessoa precisa se vestir. Então, entende bem qual é o problema que tu soluciona, entende qual é o problema que o cliente tem, e daí tu oferta para ele aquilo dali. Então, por exemplo, tem pessoas que a roupa mexe muito com a autoestima, tem outras que mexem com conforto. Qual é a tua solução? É autoestima, conforto ou é as duas? E daí tu consegue tá ofertando para dois públicos diferentes ou para o mesmo público que vai ter essas duas necessidades. Como mapear o problema, então? Primeiro, de quem que é o problema? É meu ou é do meu cliente? Às vezes o pessoal pega a solução e traz como problema. Então, a solução para minha empresa é vender mais. Só que se eu vender mais, eu vou ter que contratar mais pessoas. Então, não trata a solução como problema e vê primeiro de quem que é o problema, tá? E daí, depois que tu encontrou o problema, ele é específico, então, depois eu vou mostrar na prática ali um problema amplo, problema específico, mas ele tem que ser específico, tá? Então, vamos ver. Problema amplo, como trocar pneu, tá? Problema específico, como trocar pneu de uma Scania 89, uma carreta, sei lá, tá? Então, são problemas diferentes, tá? Se tu for para pensar é a mesma coisa, só que tu trocar um pneu num caminhão, eu imagino que seja muito mais complexo do que trocar um pneu de um carro, tá? Então, tem que ser específico, porque senão tu acaba produzindo um conteúdo que ele serve para as pessoas, mas acaba sendo muito amplo. Então ele não acaba não ajudando as pessoas que tu realmente tem que ajudar. Então define quais são as etapas desse conteúdo que são amplas e específicas. E tu pode ter um conteúdo super amplo, menos amplo e super específico e super específico. Define isso e depois tu mapeia a tua solução. Então, para esse problema específico, qual é a minha solução específica? Então, eu tenho sei lá, um creme que tem 10 agentes, eu não posso tratar um anúncio com todos os agentes trabalhando juntos, porque tu acaba confundindo o cliente. Então, eu tenho que me comunicar com a pessoa que tem um problema específico com uma solução específica. Então, eu tenho oleosidade. O meu creme trata. Eu tenho ruga, meu creme trata.
eu tenho acne, meu creme trata. Então tu fala com cada pessoa individualmente, e aí depois tu pode ir lá e dizer assim, olha, agora que tu já sabe que o meu problema trata a tua solução, além do teu problema, ele trata mais isso, 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 isso. Então apresenta todas as soluções. Então tu amplia os benefícios do teu produto frente a uma solução, um problema específico com uma solução específica, tá? Fica muito mais fácil de se comunicar e tu não confunde o cliente. Então, sempre trata de uma linha específica. Então, hoje eu vou falar sobre trocar lâmpada. Ou não, hoje eu vou tratar como trocar lâmpada de carro. Então, daí tu vai lá, aí tu pode ter 2 modelos de carro, por exemplo, que tu vai tratar, e seja específico para aquilo dali. Uma solução específica. Então, o cliente quer a solução específica se tu apresentou um problema específico. Então, o cara realmente sabe o meu problema, então eu quero que ele me dê a solução para este problema. Não quero uma solução ampla, não quero uma solução que vá tratar 20 doenças, eu quero a doença que eu tenho agora, a dor que eu tenho agora. E daí tu estruturar. Eu vou produzir o conteúdo, então eu achei o problema. Beleza, esse é o problema que o cliente tem. Aí eu ofereço a minha solução. Aí eu posso falar que a minha solução funciona, como que ela funciona. Então, testa aí, acessa ali e faz isso, isso, isso. Ou, não, eu tenho um case que funcionou assim, assim, assado. Ou tu pode, ao mesmo tempo, transformar o case em problema e solução. Então, hoje veio o pessoal com problema no motor e a gente viu que eles não tinham trocado óleo. Então, tu já mapeou o problema de outras pessoas e já deu a solução. Então tu já casou as duas junto. Então, basicamente isso aqui te dá um padrão. Não é regra. Tu pode lá só contar um case de um cliente que tu já vai dizer para ele qual é o problema, qual é a solução, e mostrar que tu sabe o que tu está fazendo, que tu está dando resultado com a tua solução. E quem produz o conteúdo, tá? Tem muita gente que não gosta de vídeo, não gosta de... Enfim, não gosta de usar rede social, só que eu sempre indico que seja o expert. Por quê? Porque é muito mais fácil de produzir. Imagina que eu vou contratar alguém para eu dizer, falar sobre um conteúdo, para que essa pessoa transforme num vídeo, por exemplo, que ela vai lá e grave. Então é muito mais caro, é muito mais demorado e às vezes a entrega acaba não sendo tão boa. Então acha uma forma que tu se sinta confortável de fazer. Não é stories eu não gosto. Então grava um vídeo ou faz um texto, faz um e-book, enfim. Acha a forma confortável e daí produz esse conteúdo. O legal, caso tenha, por exemplo, uma empresa com muitas soluções, qual é o expert de cada área? O que cada área pode entregar de conteúdo relevante para o cliente? E daí tu tem mais de um expert produzindo conteúdo e distribuindo isso. Aí o processo, então, acha o problema e documenta a solução, basicamente. Então, não foge muito disso, porque os problemas eles têm no dia a dia e é isso que vai mostrar para o cliente que a tua empresa é confiável, que o teu produto é confiável, porque está resolvendo um problema dele. Então, a gente sempre acha isso para se comunicar melhor, tá? Então, claro, tu pode produzir conteúdo que é só de acompanhamento, então, o meu dia a dia, eu vou documentar meu dia a dia de rotina, isso pode acontecer, não é, é legal que tenha, só que sempre tem que pensar o que tu vai querer vender, o que tu vai querer ofertar e como é que as pessoas vão interagir contigo com esse conteúdo. Então, para que se torne uma página relevante. Aí, como achar os problemas? Eu levantei 6 modos e eu coloquei de acordo com o grau de facilidade, pensando numa pessoa que já é expert, tá? Já tem clientes. Então, eu desenhei como se fosse eu encontrando problemas. Caso não tenha clientes ou tu não seja expert, tu pode ir direto para o Google, vai para a etapa 3. Primeiro expert, tá? Então,
eu sei fazer o processo, então eu sei que este processo é um problema para vários clientes meu, ou eu vou lá, vejo que aquele processo não está sendo bem feito e acho uma solução para ele, tá? Então, se uma pessoa tem o problema, a tendência é que mais pessoas tenham esse problema, tá? Então, daí tu começa a ver que o problema de um, o problema de vários. Aí tu começa a produzir esse conteúdo e tu vai engajar várias pessoas porque tu está resolvendo o problema deles. Segundo ponto, e aqui do expert é em cima da vivência e do conhecimento teórico que ele tem, tá? Então, a vivência que eu tenho e com o que eu estudo, eu consigo ir lá e achar soluções e identificar problemas que eu já tive ou que meus clientes tiveram para eu produzir um conteúdo. Segundo cliente, tu pode perguntar para os clientes ou numa reunião tu identificou aquilo, tu transforma isso num conteúdo, porque tu vai ver que vai ter mais pessoas com aquela dúvida. Tu pode ir para o Google, e o que eu acho legal do Google é que ali não tem uma pesquisa, o cliente às vezes ele te engana. Então, eu posso perguntar, sei lá, tu pesquisa, sei lá, tu já... Tá, tá, um comportamento do ser humano, sei lá, tu levanta de noite para comer doce, aí 10 pessoas vão dizer que não. Só que se eu for lá no Google, eu vou ver que as pessoas estão pesquisando sobre isso, então eu consigo identificar que aquilo dali é um problema normal. Então, o Google, basicamente, quando a gente vai na rede de pesquisa, ele apresenta o que as pessoas estão procurando. Então, dificilmente tu tem esconderijo aí, porque as pessoas estão no celular, estão no computador, e elas vão lá buscar a solução para o problema delas. Então, o nível de informação que a gente tem ele é muito maior do que se a gente sentar com o cliente ou fazer uma pesquisa de porta em porta ou por e-mail, porque às vezes a pessoa só responde para dizer que respondeu e aquela informação não é verdadeira. Aí eu botei entre parênteses aqui o Answer the Public e eu vou mostrar depois por quê. Aliás, eu vou falar agora porque depois eu vou mostrar usando. Porque ele apresenta de uma forma visual muito boa. Então a gente pega aquilo dali e amplia. É muito fácil de tu ver as palavras, ver o que o pessoal está pesquisando, tu consegue fazer alguns links legais, que lá no Google a gente não consegue. Consegue, mas é mais chato. Isso aqui, o Answer the Public ele puxa do Google, tá? Ele só dá uma forma visual mais bonita. O Google Trends, então ele tem várias funcionalidades. Então, tu consegue até ver o que está sendo mais pesquisado, o que está crescendo em pesquisa. Se a gente for olhar hoje, provavelmente vai ser, sei lá, a Terceira Guerra Mundial. Sei lá, vai ter assuntos que estão deu na TV alguma coisa, ou está muito nas redes sociais, as pessoas acabam indo para o Google pesquisar. Aí tu consegue ver algumas tendências para produtos, inclusive. Por exemplo, tem cases de pessoas que, através do Google Trends, conseguiram identificar que alguns produtos que estavam sendo lançados nos Estados Unidos estavam sendo muito procurados na Inglaterra, na Europa. E daí eles foram lá, fizeram importação e começaram a vender aquele produto na Europa, porque já sabiam que teria uma, uma tendência de compra, porque no Google Trends apresentou que as pessoas estavam procurando isso. Então ele dá uma apresentação, as palavras crescentes. Aqui quando eu falo Google é o Google AdWords, tá? Ele também apresenta, só uma forma diferente. O Google Trends é uma forma mais visual, menos técnica de apresentar isso. Em fóruns também, então buscar fóruns que falem sobre os problemas que teu cliente tem ou que tu participe, ali vai ter bastante informação. Também grupos de Facebook, de WhatsApp, de Telegram, enfim, as pessoas estão ali para trocar informação, tu pode ali buscar quais são as principais dúvidas a respeito daquele problema e apresentar a solução. Sempre analisa o quanto é buscado, tá? E o quanto é relevante. Então eu vou ali e vejo, esse assunto aqui tem muita busca, eu vou chover de visualizações no meu vídeo, vai ser legal, beleza. Só que o quanto isso é relevante. Então é um assunto super amplo para pessoas que não conhecem. Será que essa pessoa vai ter que contratar ou entra num processo de compra lá em cima do funil?
Então, aí eu vou e produzo só um conteúdo de topo de funil e não aprofundo com esse cliente. E vai ficar só lá e não vai solucionar o problema dele comigo, vai solucionar com o outro ou não vai solucionar. Então, mapeia isso. Geralmente, o que é mais procurado é menos relevante. Tá? Então, se eu for ali colocar marketing digital, vai ter muito mais buscas do que gerenciador de anúncios no Facebook. Então, é algo mais técnico. Então, o que faz mais sentido? Eu pegar alguém que está buscando por marketing digital ou pegar alguém que já está buscando por gerenciadora de anúncios do Facebook? Daí tu consegue ver qual é a etapa de compra que o cliente está. Não tenta vender o que tu não conhece, isso aqui é básico, mas eu acho que é válido falar, porque por exemplo, eu vou lá, assisto um vídeo e replico isso, sem testar. E depois quando eu for testar para o meu cliente, eu não vou conseguir. Então, enfim, uma mensagenzinha e vamos embora. O formato que tu mais gostar. Então, eu gosto de vídeo, vou fazer vídeo. Eu gosto de stories, vou fazer stories. Eu gosto de YouTube, vou fazer YouTube. Vai onde tu mais gosta e depois vai treinando para ir pros que tu não gosta. Ou faz um formato, depois corta e coloca nos outros. É importante estar em todos os formatos, sim, tá? Mas eu sei que no início é difícil, então tenta achar o que mais sente à vontade e começa por ali. O legal é que tu comece e depois começa a ampliar isso. Onde distribuir, eu sempre digo assim, como que tu consome conteúdo? Quando tu quer comprar alguma coisa, quando tu tem um problema. Geralmente tu vai pro Google, aí tu vai no YouTube, vê um vídeo, aí tu entra num blog, aí tu vai num fórum, aí tu questiona, aí tu acha um grupo no Facebook, aí daqui a pouco tu tá num grupo de WhatsApp. Então, tu tá em todos os canais. Como cliente, o ideal é que tu esteja em todos os canais como empresa, tá? Porém, também voltando na gestão de tempo, né? Como isso vai tomar tempo, vai tomar investimento. Tenta identificar onde que a tua audiência está primeiro. Então, eu tenho mais audiência no Facebook. Beleza, então foca em estar ali, em pegar aquelas pessoas e depois vai indo para as outras. Ou tenta fazer todas, mas geralmente fica talvez um pouco bagunçado e tu não vai conseguir gerenciar bem tudo. Hoje tem ferramenta para gerenciamento de todas as redes sociais, de publicação, mas é legal que tu entenda também como é que o público consome o conteúdo em cada plataforma, para te não entregar a mesma solução em todas as plataformas e acabar talvez não entregando uma solução tão boa. Feed. O que publicar no feed, né? Muitas vezes tu cai no perfil da empresa e ele é um perfil completamente cheio de preço. Então, tira foto de uma caneca e bota o preço. Tira foto de um livro e bota o preço. Tira foto de uma jarra e bota o preço. O feed, ele é um lugar para distribuir conteúdo para quem chega na tua página, tá? Então evita colocar preço, evita cansar o cliente. Então imagina que tu chegou, sei lá, tu vai comprar o sofá, vou voltar no exemplo do sofá, e tu chegou na marca que tu quer. Eu vou comprar sofazinho.com. Aí tu chega lá e é só preço, 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 preço. E ele não te traz nenhum diferencial de produto, ele não te educa, ele não te traz algo que tu vai conseguir usar por exemplo, ele pode ter no feed dele conteúdo ensinando como escolher um sofá. Então, e depois que eu interagir com aquilo dali, aí eu vejo a oferta. Aí a oferta tu pode fazer impulsionamento pago, porque vão ser menos pessoas que tu vai ter que mostrar aquilo dali. Então evita cansar o teu cliente, deixar o teu cliente só com oferta de preço, tá? Não coloca preço, eu até botei salvo exceção, cada um faz o que quer, mas por que isso? Porque tu acaba só batendo naquela tecla, tá? Então, ou salvo exceção que eu coloquei quando tem uma oferta incrível, por exemplo. Então,
Nunca fiz isso, vai ser essa oferta e eu vou publicar para isso. Ah, muitas vezes tu pensa tenta achar uma empresa que coloque muito preço. Tu acaba cansando de ver aquela publicação, porque tu vai comprar, tu até pode comprar aquela empresa de novo, mas ver todos os dias uma oferta. Pô, já comprei meu carro, eu já comprei minha TV, eu já comprei meu celular. Eu não quero uma oferta de novo, eu quero que me traga uma novidade. Eu quero que me diga que eu posso melhorar o uso da bateria do meu celular, que eu posso melhorar o consumo do meu carro, que eu posso gastar menos eletricidade com a minha TV. Então, traz um conteúdo relevante para o cliente para que vire referência, para que quando ele for recomprar ou quando ele for indicar alguém, ele vai indicar a página para comprar. E sempre se coloca no lugar do cliente. Então, como é que eu gosto de ser tratado? Como é que eu compro? Tu compra do carinha que salta na tua frente ali e te oferece um pastel, ou compra ouro, ou enfim, qualquer coisa, ou tu vai, tu estuda, tu gosta de um vendedor técnico que entende teu problema, te entrega a solução que tu realmente precisa, tu gosta do... O melhor exemplo, eu acho, tu gosta do banco que te liga oferecendo dinheiro, que oferecendo crédito a uma taxa absurda, ou tu gosta de um cara que te liga e te pergunta assim, tu tem algum financiamento? Ah, eu tenho, tô financiando meu carro. Ah, quanto é que tu paga de juros? Ah, eu pago, sei lá, 2% ao mês. Ah, eu tenho uma taxa de 1,5%, tu não quer diminuir o valor? Quero. Ele ofereceu a mesma coisa, só foi de uma forma diferente. Então, se tu conseguir se colocar no lugar do teu cliente, entender o processo de compra e venda, porque o processo de compra é uma coisa, de venda é outra. Muitas vezes a gente desenha o processo de venda perfeito, né? Ah, eu vou apresentar o projeto para o cliente, ele conversa com a mulher dele e fecha. Só que na verdade tem muitas variáveis que a gente não mapeia. Então, se eu consigo entender o mais próximo possível do cliente, como é que ele consome, como é que ele compra, a tua solução é muito melhor. Conteúdo, então basicamente, já falei, mas só para reforçar, entrega o conteúdo no feed, trata ele com carinho, com informação, e depois tu apresenta a oferta. Então, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Então, é a mesma coisa que chegasse no final do vídeo e vendesse, sei lá, uma consultoria. Tá? Então, seria basicamente isso. Eu trouxe muito conteúdo, que para mim é super relevante, porque eu vejo poucas pessoas fazendo. Depois eu vou dizer, ó, eu posso fazer isso para ti se tu quiser, por R$199 por mês. Tá? Então a ideia é essa, a ideia é que tu mostre o teu potencial, o teu conteúdo e depois faz uma oferta para que a gente compre. É um namoro, tá? Então vai lá, se relaciona, conta um pouquinho, conta da tua vida, queira saber da vida dele, oferece coisas novas para ele. É um namoro, tá? É um eterno namoro. Dificilmente tu vai pedir alguém namoro ou aceitar um pedido de namoro primeira vez que tu vê a pessoa. Então namora, conhece, faz o processo completo. Aí não seja o avião da praia. Essa eu vi esses dias. Eu não me lembro o consórcio, mas aí, na praia, e o cara passou lá, compra o consórcio. Assim, tipo, contrate agora. Só que essa mensagem poderia ser dada de outra forma. Então, poderia ser lá, ah, sei lá, ano novo tá chegando, tu já tem tuas metas financeiras definidas, não quer ajuda com o consórcio, enfim, apresenta a solução que eles têm. Ou sei lá, tu não quer diminuir o custo do teu financiamento, do teu carro que tu vai comprar no que vem, o que tu planejou comprar esse ano, faz um consórcio, planeja, investe antes, paga menos juro, aliás, não paga juro, paga só a taxa administrativa. Então, isso aqui, eu fiquei pensando, eu digo, tô na praia, a maioria das pessoas ali estão de férias, tô na praia de férias, vou entrar no site para ver um consórcio. É insanidade. Não faz sentido nenhum. Tu tá num lugar, num ambiente que não é propício para te fazer esse tipo de coisa. E outra é essa Lembatim. Vieram vender chip, trocar plano de celular na praia. Então, duas coisas que eu acho que não faz sentido nenhum. Ah, e a abordagem era, tu não quer trocar teu plano? Uma insanidade total,
com um chipzinho. Aqui voltou. Tá, então ficou repetido, mas vamos para a prática. O que eu coloquei aqui como prática, tá? Dentro da planilha, eu coloquei categoria, então dor, dúvida, desejo, fonte, então é dos meus clientes, é do expert, eu vi isso lá no Google, eu vi num grupo, eu vi num fórum. Qual que é o assunto, né? Qual que é a dúvida, o quanto ele é buscado, e aqui, aí eu botei também um comentário aqui, menos buscado 1, mais buscado 5. Tu pode colocar aqui um número que se tu quiser, então, lá no Google tem 1 milhão de buscas por mês, coloca ali. Eu acho que aqui fica mais simples de tu ter de 1 a 5 para te poder, não, isso aqui é mais, porque depois eu acho que o interessante é tu fazer filtros, tá? É tu vir aqui, aí, eu quero filtrar o que é mais buscado. Aí, beleza, eu vou classificar de A a Z. Aí tu visualmente tu já consegue ver os mais buscados. Agora eu quero ver qual é a transformação que eu acredito que esse conteúdo entrega. Eu acredito que esse conteúdo entrega 5, tá? A transformação, então, aqui para mim é do expert, tá? Então esse assunto para mim é 3. É aquela informação assim, é legal, mas a maioria das pessoas já sabem, ou não é tão relevante, não gera tanto valor agregado, mas eu consigo encaixar isso num outro assunto e eu vou acabar falando dele. Aí o problema, então, assunto, o assunto basicamente é o que surgiu, tá? O problema é o problema real que eu vou identificar, a solução que eu tenho, a prova social que eu tenho, a prova que funciona e a etapa do funil. Esse aqui é topo do funil, é meio do funil, é fundo do funil, ou é alguém que já comprou, que já tem o conhecimento daquilo ali, ou uma indicação, tá? Aqui eu coloquei como exemplo no Answer the Public, então ele puxou lá do Google esses resultados. Quanto mais verde, mais procurado, tá? Então, por que marketing digital é importante? Eu vou copiar e colar aqui, só para fazer o processo. Isso aqui, ele é bastante buscado, tá? Para mim, isso aqui, transformação é algo, é muito amplo. Por que é importante? Então, isso aqui eu nem até poderia produzir para topo de funil, tá? Eu acho que é relevante. Aliás, voltando, é relevante falar sobre isso, por que fazer marketing digital, porém para topo de funil, tá? Eu não imagino alguém me contratando da noite pro dia por causa disso, tá? Qual que é o problema? Então, então aqui o problema específico. As pessoas não sabem o que é marketing digital. Porque, na verdade, para mim, marketing digital, se for comparar com o tradicional, basicamente é um meio de comunicação e o nível da informação que a gente tem. Então, no marketing digital, a gente consegue ter muito mais informação do que no convencional, na TV, por exemplo. Eu consigo saber o botão que o meu cliente clicou, eu consigo saber de onde é que o cliente veio, o que ele fez, eu consigo gravar a tela do meu site para ver o que o cliente está fazendo, se ele tem alguma dificuldade. Então, tem mais informação, é mais tangível o resultado que tu está tendo. Então, eu defino bem o problema. Então, vou botar aqui. Daí eu coloco a solução, então marketing, explica a solução, tá? Marketing digital é blá 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 blá. A prova que isso é real, eu posso abrir o Google Analytics aqui e mostrar. Então, ou eu posso fazer várias provas sociais e várias publicações em função desse assunto, com vários pequenos, vários subproblemas, por assim dizer. E aqui, para mim, é topo do funil, tá? Então, isso aqui tu consegue fazer estratégia pro teu conteúdo. Aqui, categoria. Isso aqui é uma dúvida, tá? É bem ampla. E a fonte aqui é do Google, tá? Então, depois eu consigo fazer também filtro aqui. Eu quero saber quais são as dúvidas que eu tive do meu cliente, que eu sentei com o meu cliente e ele me perguntou. Foram essas. Ou agora eu quero bater com as do Google.
Aí tu consegue ver, vão ser praticamente as mesmas, tá? Como fazer marketing digital? Então aqui, para mim, essa busca, ela já é... Vamos ver aqui como é que tá. Aqui é 5 também. Opa. Transformação aqui para mim já é um 3, tá? Porque aqui já é como. Como fazer, como executar, como criar. Aqui o problema, então, aqui pode ser também, as pessoas não sabem aqui o que é e aqui como fazer, então é a operação, tá? Aí eu apresento a minha solução, a prova que a minha solução funciona e aqui o funil. Então, para mim, isso aqui já é meio, tá? Então, se eu tivesse colocado como fazer anúncio no Facebook, daí já é fundo. Ó, como anunciar, como funciona o marketing digital, como aprender, como trabalhar, começar, ganhar dinheiro, o que faz marketing digital, porque daí marketing digital é importante. WhatsApp, com school, perto, como funciona, como começar. Ó, marketing digital para iniciantes. Isso aqui já é fundo de funil. Por quê? Porque eu já sei que eu sou iniciante. Então eu já sei o que é marketing digital, eu já sei como é que funciona, agora eu quero saber operar. E eu já sei que eu sou iniciante, tá? Então aqui vai te dar uma visão ampla do conteúdo que tu pode produzir. Enfim, daqui tem milhares de assuntos que tu pode abordar. Aqui, por exemplo, o marketing digital para iniciante, eu posso, agora me veio, sei lá, 10 assuntos para falar. Como o próprio vídeo aqui é uma, então como usar a rede social, produzir conteúdo, como colocar a tua empresa no Google Meu Negócio, como fazer um site, como fazer anúncio no Facebook, como fazer anúncio no Google, como fazer anúncio no YouTube, como criar uma conta no YouTube, como criar uma conta no gerenciador de negócios, como criar uma conta no gerenciador de anúncios, tudo isso aqui em função de uma pesquisa, tá? Então, identifica o real problema que a pessoa tem e aqui tu começa a abrir as soluções. Aí eu gosto de já abrir tudo aqui. Então eu repito essa palavra buscada, esse assunto, e coloco os problemas que são diferentes ou são os mesmos. Então, aqui, por exemplo, eu poderia fazer, ó, não sabe fazer Google Ads, não sabe fazer Facebook Ads, não sabe fazer Google Meu Negócio. Então, da mesma, a gente abriu 3 problemas. Para mim aqui, todas as transformações são iguais, porque vai depender do canal de aquisição que ele quer. Aqui já é fundo. Tá, basicamente esse é o processo, tá? Aqui dentro do... Vou só finalizar o Extra the Public, aqui tem mais, então, marketing digital versus tradicional, isso aqui é topo de funil, então aqui só daqui tu já tem conteúdo para falar um tempão. E aqui tu traz também por letra, tá? Então, marketing digital Brasília, BH, blog, Blumenau, Curitiba, então aqui, por exemplo, aqui provavelmente, ó, curso gratuito, como funciona, curso online. Então aqui tu já tem, pô, se eu moro em Curitiba, essa aqui é uma palavra-chave que eu posso patrocinar para o cara me achar. Então, seja lá o que for que eu vou fazer, se prestar o serviço pro cara, eu posso tá oferecendo isso. Vou ver se tem Santa Maria aqui. Opa, esqueci como é que é o alfabeto. Salário, Senac, Sebrae, Significado, Salvador, CEO São Paulo, site, segundo Kotler, serviços, segundo autores, São Carlos, site de venda, 7 de agosto. Tempo de curso, tendências, enfim, tá? Isso aqui ele puxou do Google e nos apresenta assim, tu pode salvar as fotos, é bem bacana.
Tá, segunda etapa. Então, eu fiz aqui por publicações, tá? Eu não gosto de botar dia aqui, mas eu botei só para ter um padrão, ou botar número aqui, enfim, como queira. E que eu já estou puxando da primeira aba. Então, por exemplo, eu quero organizar por funil, tá? Então, vou classificar D, A, a Z aqui. Vou começar pelo fundo, por exemplo, que é o mais importante para mim, se julgar necessário. Então aqui ele já puxa, ó. Ele já puxou de acordo com o filtro que eu fiz lá na outra planilha. Então agora eu quero pegar só fundo de funil e com transformação nível 5. Então é esse aqui que vai ser o meu foco. Eu vou focar nesses assuntos. Depois tu vai fazendo os outros, tá? Então tenta pegar aqui e fazer todos os... Aqui é dor, tá? Dor. Tenta fazer, levantar todo o conteúdo que tu pode, todas as dúvidas, tudo que tu pode uma vez só. Então, enche a planilha. Quer dizer, encher a planilha é quase impossível, né? Mas bota bastante conteúdo. Porque depois isso aqui é ter planejamento anual de conteúdo, tá? Depois fica muito mais simples de tu vir aqui e ver o que tu quer, o que tu quer buscar, tá? Então tu vai te dar uma opção, vai te dar uma forma mais simples de planejar, produzir e distribuir o conteúdo para tua audiência. Beleza? Acho que é isso aí. Se tiver dúvida, comenta aí. A planilha provavelmente ela vai sofrer modificações, tá? Mas por uma modificação muito drástica eu faço um vídeo explicando. Mas é isso aí. É simples, a gente só precisa entender os mecanismos e o que fazer para distribuir melhor, para gerar audiência que vá, que vá apresentar um conteúdo relevante para o teu cliente. Então, uma audiência que vai valer, não vão, talvez não sejam muitas pessoas, mas são pessoas relevantes. Então, as pessoas vão estar ali em função da tua solução, e a partir da solução tu vende o teu produto, vende o teu serviço, enfim, vai embora. Valeu!